Agora a aula é sobre sinais de pontuação. Então, meninos e meninas, vocês receberam um material, junto com a entrega daquelas outras atividades, sobre sinais de pontuação. Antes disso, de resolver as atividades, vocês precisam assistir esse vídeo aqui até o final, tá? Então, vamos começar. Para que serve sinais de pontuação? Quais são os sinais de pontuação mais utilizados, né? Principalmente esta daqui, que é o uso da vírgula, né? Que vocês esquecem completamente na hora de fazer a leitura, vai atropelando tudo, vai lendo tudo sem pontuação adequada. Então, para que serve esse sinal de pontuação? Primeiro, quando eu vou explicar algum conteúdo, quando a gente vai fazer leitura, quando eu vou escrever, selecionar, eu preciso de ter esses sinais para mostrar como que funciona a minha frase. Se eu vou trabalhar uma frase afirmativa, uma frase negativa, se eu vou colocar um sinal de interrogação para fazer uma pergunta, se eu vou reconhecer a voz dos meus personagens no texto através dos dois pontos e do travessão, se eu quero dar ênfase na minha fala, eu vou usar lá as aspas ou então o parênteses, né? Então, o sinal de pontuação, ele faz parte de qualquer texto, tanto oral como escrito, tá? Senão, não vai ter sentido nenhum a minha frase ou o meu texto, tá bom? Então, a gente vai começar a falar de pouquinho. Então, aqui tem a prof, a minha disciplina, a língua portuguesa. E o primeiro ponto que a gente vai iniciar a trabalhar é o ponto final, né? Para que serve esse ponto final? O ponto final, ele vai indicar o fim da frase ou o fechamento do quê? De um pensamento, de uma ideia, né? Com uma entonação de voz que marca o quê? Uma pausa total, tá? Então, eu vou utilizar o ponto final para quê? Para indicar que a minha frase terminou, tá? No texto, toda vez que vocês enxergarem lá o ponto final, eu vou saber que a minha frase, o meu período, ela vai se encerrar ali, com esse ponto. Igual aqui, ó, comecei indico e terminei aqui a minha frase, coloquei um ponto final. Para fazer o quê? Para mostrar que essa ideia, esse pensamento meu foi fechado aqui, início, né? Há uma outra situação que eu posso utilizar o ponto final, que é a questão das abreviaturas, né? Como quando eu for usar a abreviatura de senhor, que é SR, eu sempre vou colocar ponto. Quando eu vou escrever na prova de vocês, observação, né? É OBS, ponto. Então, para fazer o quê? Para mostrar que é uma abreviação. Olha aqui embaixo, ó. Exemplo. Eu tenho EX, ponto. Aí depois os outros dois pontos. Então, de modo geral, aqui. Ponto final, ele vai indicar o quê? Vai indicar o final, o fechamento de uma frase, tá? Que tipo de frase? Frase afirmativa, frase declarativa afirmativa e frase declarativa negativa. Por exemplo, eu estou estudando para a prova de português. Ponto. Então, eu quero dizer, eu estou declarando que essa frase é uma frase declarativa afirmativa, tá? Então, terminei a minha frase, eu estou apenas declarando algo, declarando a forma afirmativa. Forma negativa sempre vai ter lá um não, um nunca, o jamais. Por exemplo, eu jamais deixarei de fazer as minhas tarefas. Ponto. Olha a entonação da minha voz. Eu nunca escrevi alguma palavra errada. Ponto. Professora, não estudei para a prova de português. Ponto. Tá? Então, são frases negativas. Eu vou usar o ponto final em que situação? Toda vez que eu vou declarar algo. Olha a entonação da minha voz. Ponto final, eu sempre vou utilizar para marcar essa pausa, tá? Olha o exemplo aqui. O ferro é um dos metais mais úteis. Ponto final. Eu estou só declarando, tá? O ferro é um dos metais mais úteis, tá?
frase declarativa. Pois bem, aqui tem um exemplozinho embaixo, presta atenção embaixo. Sirvo para marcar o final das frases afirmativas e negativas, que a prof acabou de falar. Dou uma pausa maior na leitura. Eu levantei e tomei café. Ponto final. Então, eu vou usar para marcar o fechamento de uma ideia, tá? Só que tem uma coisa. Depois que você coloca esse ponto final, o início da sua frase, que vem depois, sempre tem que ter a letra maiúscula, tá? Terminei a frase, ponto final, letra maiúscula, tá? É diferente da vírgula. Eu não vou colocar a vírgula e depois colocar a letra maiúscula, porque não precisa de colocar ali, a não ser que seja um substantivo próprio, tá? Então, aqui, o nosso próximo ponto, final de pontuação, é os 2 pontos. Para que serve esses 2 pontos, né? Os 2 pontos é usado antes de uma citação, de uma fala ou de uma enumeração. Por exemplo, fui ao mercado e comprei. 2 pontos. O que você comprou? Banana, tomate, cenoura e café. Ponto final. Então, eu vou usar os 2 pontos para quê? Antes de falar algo, de citar ou de enumerar, tá? O que é enumerar? Separar. Outra coisa muito importante. Em textos, principalmente em texto narrativo, que eu vou colocar lá a fala do meu personagem, antes da fala do personagem, eu uso o quê? Eu uso 2 pontos. Por exemplo, e o lobo mau disse. 2 pontos. Quando vier a fala do lobo mau, aí sim vai vir o travessão, que o travessão é usado para fala. Mas antes dele falar, eu tenho que permitir, o narrador tem que permitir. Como que ele vai permitir? Dando os 2 pontos, tá? Olha os exemplos aqui, tá? O exemplo é escrito assim, ó. Lá diz o ditado, mais vale um vizinho à mão do que longe dos irmãos, né? Então, aqui eu tenho 2 pontos e depois eu vou fazer uma citação, a fala de alguém, tá? Olha o segundo exemplo. Os principais deveres do homem para consigo são conservar-se, instruir-se, melhorar-se. Reparem aqui de cor vermelha no exemplo 1 e de cor vermelha, exemplo 2, que é o sinal de 2 pontos. No primeiro exemplo, vocês vão ver que tem aspas, ó. Mais vale um vizinho à mão do que longe, né? Então, as aspas também é um sinal de pontuação. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês. Mas assim, aqui reparem que os 2 pontos está sendo usado para uma citação, a fala de alguém que vai vir depois. E essa fala dessa pessoa, ela pode vir colocada entre parênteses ou com as aspas, tá? Então, esse sinalzinho aqui, ele é bem tranquilo de usar. Continuando. Aqui tem um exemplo, ó. Sou amiga da Joaninha Travessão. Características dos 2 pontos. Quase sempre, quando apareço, todo mundo já sabe que vem junto a Joaninha Travessão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se tem a fala do personagem depois, antes da fala do personagem, vai vir os 2 pontos. Sempre, tá? O ponto e vírgula. Usam o ponto e vírgula para quê? Para separar as orações coordenadas, tá? O que é oração coordenada? São frases diferentes dentro de um texto, são frases longas, tá? E ela obriga uma pausa, só que não no final da frase. Aqui tem um exemplo para vocês, ó. O ar das montanhas é esplêndido para os doentes, mas em Portugal poucos podem aproveitá-lo, principalmente por falta de comodidade das estradas de acesso, né? Então, ó, eu uso ponto e vírgula para quê? Para separar essas orações, ó. O ar das montanhas é esplêndido para os doentes. Como a minha frase não terminou, eu preciso de colocar ponto e vírgula. Se fosse uma frase que terminasse aqui, eu utilizaria o quê? O ponto final, tá?
Aqui tem um exemplo, tá? A gente chama de ponto e vírgula de sinal intermediário. Vai indicar uma pausa de uma frase que ainda não terminou, tá? E usa também para separar itens, tá? Olha o exemplo. Pensei que conseguiria terminar o trabalho essa semana, porém, só terminarei semana que vem, né? Se eu quisesse tirar esse ponto e vírgula aqui, ó, e continuar, porém, só terminarei semana que vem, vai estar errada a minha frase? Não. Eu posso colocar um ponto final e colocar aqui, porém, com letra maiúscula, tá? Não estaria errado não, se eu fizesse isso, tá bom? O próximo é a vírgula. Essa vírgula aqui que é o negócio. A vírgula serve para quê? Para separar a frase, além de marcar essa pequena pausa, tá? Que essa pausa acontece na leitura, tá? Então, vamos supor, você vai separar nome de rua, né? Vamos lá. Fui à rua José Antônio, vírgula. Depois, fui à rua São José e, no final, virei a rua perto da escola Nilma, por exemplo. Então, eu estou separando. Esse é um dos principais elementos, das principais funções da vírgula, tá? Quer separar mais ainda? Ó, fui ao mercado e comprei tomate, cebola e café. Detalhe, nunca você usa vírgula entre esse e aí, só para separar, tá? Outra coisa, eu vou usar vírgula para separar datas, para separar nome de cidade. Por exemplo, eu escrevi uma carta. Lembra que nós trabalhamos lá aquela cartinha, né? Então, eu escrevi a carta lá, Rio Verde de Mato Grosso, vírgula. Coloquei a data, 15 de fevereiro de 2020, por exemplo, né? Então, para separar a data de lugar, eu tenho que colocar essa vírgula também. Outra aqui, o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais preciosos. São metais, ponto. Eu estou separando, ó, 1, 2, 3, 4 elementos, tá? Serve mais para separar, serve para indicar uma pausa para você, na hora da leitura, não sair misturando todas as frases, todos os pensamentos, todo o enunciado, tá? Aqui tem um exemplo. Barão, vírgula, 29 de abril de 2008. Eu tenho lugar, eu tenho data e eu tenho ano. Ou então, olha aqui essa frase. Paulo, venha almoçar. Né? Eu estou falando com quem? Com o Paulo. A gente chama isso de vocativo. Lembra da nossa cartinha? Então, quando você utilizar uma frase, por exemplo, alunos, por favor, fiquem quietos. Fiquem quietos, né? Então, alunos, vírgula. Por favor, fiquem quietos. Ponto final. Ou, dependendo da minha entonação, eu vou colocar lá um sinal de exclamação, né? Alunos, por favor, fiquem quietos. Tá? Então, eu vou utilizar a vírgula para fazer essa separação. O nosso próximo sinal, que é o ponto de exclamação, que nem eu falei para vocês. Qual que é a função do sinal de exclamação? Vai indicar uma surpresa, um receio, uma admiração, geralmente um espanto também, né? Como por exemplo, como você não fez a tarefa de português? Né? Eu estou me questionando, mas ao mesmo tempo estou mostrando uma admiração, né? Essa admiração ela pode ser tanto positiva como negativa. Por exemplo, nossa, que cabelo bonito que você tem. Aí eu uso o sinal de exclamação. Ou então eu posso falar assim, não acredito que você tirou essa nota. Então é uma admiração de uma forma negativa, né? Surpresa, espanto também, né? Oh, é horrível, não posso mais. Então, ó, eu tenho aqui esse sinal de exclamação, o nome já fala, para exclamar, né? Bom, olha aqui, que menino bonito. Aí eu tenho o sinal de exclamação.
né? Reparem, gente, que nessa frase toda tem as aspas, estão vendo? Ó, as aspas têm a mesma função do parêntese, tá? Que é mostrar que alguém está falando ali, tá? Então, assim, a gente vai utilizar os sinais de pontuação em uma frase várias vezes. Ponto final, vírgula, sinal de... Num texto só, a gente vai utilizar vários, tá? Prosseguindo. Para que serve esse sinalzinho aqui? Para fazer perguntas, né? Então, aqui, como te chamas? Como você se chama? Né? Para fazer uma perguntinha, tá? Reparem nessa frase. Exemplo, EX, ponto. Ponto final. Indicando o quê? Que essa frase, que essa palavrinha é uma abreviação. 2 pontos. Para que ela é usada? Para separar e para dizer que alguém vai falar. Aí essa pessoa está falando. Como te chamas? Olha a voz. Como te chamas? Estou fazendo uma pergunta. E olha aqui o sinal de interrogação. Fácil, né? Prosseguindo. Por quê? Como? Quem? Qual? O que? Onde? Né? Então, eu vou utilizar o sinal de interrogação em frases interrogativas, tá? Prosseguindo. Reticências. Para que serve reticências? Para marcar a frase que fica incompleta, tá? Como se alguém ainda começasse a falar a minha frase e não terminasse. Ela vai indicar uma pausa bem maior que a vírgula, né? Então, olha aqui, por exemplo. Quem o feio ama, queres então dizer, né? Então, é como se eu fosse... comecei um pensamento e não concluí. Eu preciso concluir ele. Então, quando eu não concluo esse pensamento, eu vou utilizar o quê? Os 3 pontos, para mostrar que a minha frase está incompleta, tá? Prosseguindo, ó. Eu preciso ir à escola, mas... E aí, coloco os 3 pontos. Significa que esse pensamento aqui não foi finalizado. O que significa isso? Vai depender do pensamento de quem ouvir, não é? Prosseguindo. Travessão. O nome já fala. Eu vou utilizar travessão quando? Quando vai ter diálogo, quando vai ter fala de personagens, tá? Então, travessão é usado para isso. Ó, o professor perguntou. Então, aqui eu tenho a minha frase do narrador. E aí eu tenho os 2 pontos. Para que serve 2 pontos? Para dizer que alguém vai falar. Aí a pessoa começa a falar aqui. Quem quer ler o texto? Então, a pessoa falou, eu tenho o travessão. Quando não tem travessão, significa que o narrador não deixou falar. Tendo o travessão, o personagem fala. E a professora Adriele disse, 2 pontos. Meninos, por favor, façam silêncio. Então, aí vem o quê? Vem a voz da professora, tá? Então, travessão é utilizado para mostrar a voz, ó. Sou muito falante. Sou a amiga da Lilica Travessão. Quase sempre estamos juntas. Por que tá junto? Porque antes do travessão vai vir quem? Os 2 pontos, tá? As aspas. As aspas é para mostrar que alguém fala também e que essa palavrinha a gente chama de citação, tá? Quando alguém fala, igual que travessão. Só que o travessão vem para mostrar que a fala vai vir. No caso, se eu quiser colocar travessão e as aspas, não tem problema. As aspas é utilizado para quê? Para mostrar que essa frase, que essa palavra é de alguém, tá? Ou o parêntese, tanto as aspas como o parêntese eu posso estar trocando, tá? Continuando, ó. A aluna explicou à professora o acontecido. Aí a aluna vai falar. Ela foi chamada de chata e ficou muito triste. Então, aqui é a voz da aluna. Eu posso colocar entre aspas a voz dela. Posso também colocar o travessão aqui, tá? Por quê? Porque antes disso vai vir o quê? Os 2 pontos, que é para mostrar que alguém vai falar alguma citação, tá? Prosseguindo, eu tenho parêntese, que tem a mesma função de explicar, de aparecer com uma voz ali do narrador. Mas também
eu vou utilizar ele em situação de separação, para separar a frase ou alguma palavra que vai explicar mais um assunto, tá? Que vai esclarecer melhor. Por exemplo, o pai, é bom dizê-lo, não ficou satisfeito com a notícia. Então, vamos colocar aqui, vamos tirar fora esse é bom dizê-lo. Vamos falar normal. O pai não ficou satisfeito. Só que eu quero melhorar mais essa frase. Eu quero colocar ali uma explicação mais esclarecedora. O que eu vou fazer? O pai, é bom dizê-lo, é bom dizer aqui no caso, não ficou satisfeito, tá? Eu posso colocar aqui, ó, o pai, parêntese, de João, ou açougueiro, fecha aspas, ou fecha parêntese, não ficou satisfeito. Eu quero só especificar melhor essa frase, tá? Prosseguindo, ó, Ana. Quem é Ana? Aquela menina que mora na Casa Amarela. Me convidou para brincar. Se eu tirar tudo, aquela menina que mora na Casa Amarela, eu vou falar, Ana me convidou para brincar. Tudo bem, beleza. Mas eu quero especificar quem que é a Ana. É aquela menina que mora lá na Casa Amarela. Então, é usado no meio de frase justamente para fazer o quê? Para explicar melhor, para dar mais informação para esse leitor, tá? Então, os sinais de pontuação é isso daqui, certo, gente? Na folhinha de vocês, deixa eu finalizar aqui. Na folhinha que vocês receberam, tem essa explicaçãozinha aqui, tá? Que tá lá, vírgula, indica uma pequena pausa. Essa é a primeira folhinha que vocês tinham que colar no caderno. E aqui um exemplo. Ponto final, reticências, ponto e vírgula, aspas, 2 pontos, travessão. E faltou algumas que eu expliquei aqui, né? Então, aqui nessa folhinha é só para vocês colarem, tá? Detalhe, apareceu o desenho nas folhinhas que a prof entrega, vocês sabem que tem que fazer a pintura, tá? Então, essa é a primeira folhinha. Depois, vocês vão vir com essa folhinha aqui, ó. Esta folhinha está pedindo para vocês pontuar o texto. Vai escrever ponto de interrogação, 2 pontos, ponto de exclamação, vírgula, ponto final e travessão. Então, ó, Lúcia, Joana e Esther conversaram em voz alta na rua. Chegou Aline e perguntou. Ó, Lúcia, vírgula. Estou separando Lúcia, Joana e Esther. Lúcia, vírgula, Joana e Esther conversavam em voz alta na rua. Ponto final. Terminei uma frase, ponto final. Chegou a Aline e perguntou. Ó, 2 pontos. Aí vem a Aline falando. Por que vocês estão brigando? Eu sei que aqui é um ponto de interrogação, mas no início da frase dela vai aparecer quem? O travessão. E quem lhe disse que estamos brigando? Estamos simplesmente conversando em voz alta. Ó, e quem lhe disse que estamos brigando? Mais uma vez o travessão. E aqui ela está fazendo uma pergunta, uma entonação de voz diferente. Ó, estamos simplesmente conversando em voz alta. Ponto final. Né? Puxa, puxa. Ó, aqui ainda é a voz dela. Travessão. Puxa, ponto de exclamação. Vocês não poderiam falar mais baixo? Afinal, quem passar por aqui, assim como eu, vai pensar que estão brigando. Lúcia retrucou. Obrigada pelo conselho, mas será que estamos falando tão alto assim? Joana respondeu. Penso que não. Acho mesmo que a Aline está com problemas de audição. Então, reparem aqui, esse pequeno texto. Alguns pontos eu coloquei. Vocês vão colocar aí a lápis, vão colar no caderno bonitinho. Feito isso, eu vou pedir, depois vou colocar uma data no grupo, para que vocês me tirem foto e mandem para mim essa correção de novo. Porque eu mandei vocês colarem a folhinha no caderno, certo? Então, a aula de hoje foi a explicação.
e esse primeiro exercício aqui. Vocês têm essa folhinha para colar primeiro e depois essa segunda folhinha aqui, que é o primeiro exercício, certo? De português. Feito isso, beleza. É só prestar atenção na explicação da professora. Por falar em explicação, tudo que eu disse até aqui, se não ficou claro, vocês viram que eu passei alguns slides. Pega o caderno e coloca lá a data. Segunda-feira, que dia? Dia 13. Então, o que vocês vão fazer? Hoje é 13 de março, janeiro, fevereiro, março, abril, né? De 2020. Feito isso, vocês vão escrever título: Explicação sobre sinais de pontuação da professora Adriele. Certo? E aí vocês vão escrever o que vocês entenderam, tá? Para que serve ponto de interrogação, os 2 pontos, enfim, tá? Capricha aí nessa letrinha.